pessoal! Vamos dar continuidade à atividade da semana passada, né? Bom, semana passada nós fizemos a pesquisa, né, de como se faz um podcast e sobre a questão das fake news, né? Sobre os refugiados. Lembram desse detalhe? Né? Foi uma pesquisa para que vocês agora, né, após pesquisa, tudo isso, vocês produzissem um podcast, né? Então, vamos ao nosso slide para fazer uma... Como é que eu posso dizer? Vamos puxar um pouquinho para nossa memória, vamos rememorar, vamos relembrar, né? Revisar o que foi dito na semana passada. Vamos lá? Só um pouquinho, vamos lá? Bom, vamos... Vou ficar aqui embaixo. Faço de conta que esse corpite aqui é meu, certo? Vamos lá. Bom, slide 7, muito avançado, né? Disciplina redação, assunto podcast, professora Karine Prado. Vejam que microfone maravilhoso esse que está aí, viu? Bom. Um podcast é como se fosse um programa de rádio, né? Como nós vimos semana passada. Só que não é ouvido assim, como é que eu posso dizer? Pode ser ouvido em qualquer canto. Na verdade, é só você baixar o podcast, deixar ele ali no celular e escutar na hora e quando vocês quiserem, né? Dá para escutar num site, numa plataforma de música ou num aplicativo só de podcast, no celular. Tá aí ouvindo quando a gente preferir, né? No trânsito, lavando louça, na praia, na academia. Aí vocês baixam uns podcasts bastante interessantes que vocês gostam, né? Alguns podcasts, assim, divertidos, algumas pessoas gostam de relaxamento, outras pessoas gostam de podcast de autoajuda, né? De oração. Depende muito da pessoa, o podcast que ela vai querer ouvir, né? Para ver se acrescenta algo em sua vida, né? Os podcasts podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast de graça e, assim, ser avisado sempre que um novo episódio for publicado, né, gente? Então, mais um gênero textual, né? Vocês sabem muito bem que os gêneros textuais, eles vão se inovando, né? O tempo vai passando e vão surgindo mais, e agora, né, surgiu o podcast. Na verdade, de certa forma, assim, não é que surgiu, né? Ficou assim, foi criado para ele um nome mais bonito, né? Ele virou um gênero textual, podcast, né? Mas a gente sempre soube que algumas pessoas já gravavam, né, áudios, né? Mas não assim, dessa forma, né? Hoje em dia, os meios de comunicação, vários deles, eles trabalham com podcasts também, porque nem sempre as pessoas podem escutar aquelas notícias naquela hora. Então, baixa aquele programinha, deixa no celular, quando puder, escuta tudo que tiver que escutar. Certo? Vamos nós? Bom, orientação e produção de podcast, né? Páginas 66 e 67 do nosso livro didático e vamos para ele. Bom, página 66, né, gente? Nós vimos semana passada até o conceito de podcast que eu vou reler agora, né? O podcast é um texto gravado em áudio que vem sendo muito utilizado no mundo inteiro, pois é um recurso barato de transmitir informações sobre diferentes assuntos e que pode ser compartilhado tanto em redes sociais quanto em aplicativos de mensagens instantâneas, né? Então, aqui nós temos, vocês já fizeram toda a pesquisa em relação aos refugiados, né? A questão das fake news, né? Foi pedido também que vocês fizessem a questão da comparação entre a fake news e a notícia verdadeira, né? Então, agora vamos ler as orientações para que seja feito um podcast. Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galerinha. Orientações. Pesquisem na internet diferentes notícias sobre refugiados no Brasil e façam a checagem dos fatos relatados. 2. Anotem em uma folha avulsa todas as fake news encontradas e as notícias verdadeiras relacionadas às mentiras divulgadas. 3. Tragam para a sala de aula todas as informações encontradas. No caso, vocês não vão trazer para a sala de aula, né? Infelizmente, vocês vão colocar no caderno de vocês as informações encontradas.
Produza um roteiro com o que será gravado em áudio. O roteiro deve ser escrito para ser falado, por isso é necessário apresentar as seguintes características. Vamos lá. Introdução de música de fundo ou de abertura, né? Indicação do nome da música. Apresentação dos locutores da proposta do podcast, do nome dos integrantes do grupo e da função de cada um. Detalhamento de cada uma das fake news pesquisadas e a notícia verdadeira correspondente. Orientações para a checagem de notícias, como as listadas acima, né? Inclusive, semana passada eu dei o nome de 3 órgãos que fazem esse tipo de checagem, na verdade. Utilização de pontuação de apoio à locução, né? Vírgulas para pausas breves, reticências para pausa maior, ponto final para finalizar a ideia. E vamos lá. 5. Mostrem o roteiro para o professor e depois troquem-no com outro colega. Bom, nesse caso, vocês terão que fazer o roteiro de vocês e não haverá troca, na é verdade, mas pode sim mostrar ao professor. Garanto que ele vai ficar feliz em ver que vocês fizeram o roteiro, até porque vocês vão mesmo fotografar o roteiro para mandar para ele, né? Com base nas observações, façam os ajustes necessários, né? De acordo com se o professor fizer alguma observação, se o professor fizer alguma observação, você fará os ajustes necessários. 6. Para gravar o áudio, é necessário um gravador de áudio, notebook ou computador com esse recurso ou um celular. Peçam ajuda ao professor para conseguir esses recursos. Nesse caso, boa parte de vocês já tem, graças a Deus. Então, vamos usá-los. 7. Na hora de gravar, procurem um ambiente sem barulho. Peçam ao professor que os ajude com isso. Bom, como a gente sempre fala, né? Na hora da aula, vocês precisam ter um ambiente, assim, aconchegante e que não tenha barulho para que vocês não sofram nenhuma interferência. Então, para gravar o podcast, a mesma coisa. Talvez um lugar que seja totalmente silencioso, né? Vamos lá. 8. Sigam algumas instruções para gravar a locução. Apresentem uma fala objetiva e direta. Evitem trocadilhos ou frases de duplo sentido, né? Usem uma entonação de voz e volume que todos possam compreender, mas não gritem, né? Falem de forma clara, de forma objetiva, pronunciem todas as letras da palavra corretamente, bem devagar, mas nem tanto para não ficar monótono, certo? Então, vamos lá. Sejam breves para informar a mensagem em menor espaço de tempo. Para isso, usem a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento. Usem regras da norma padrão da língua, atentando-se especialmente à pronúncia adequada das palavras e ao uso de concordância nominal e verbal, né, gente? Por isso que vocês vão fazer um roteirozinho antes, que é para vocês se prepararem. Peçam ajuda ao professor para realizar a edição com os programas disponíveis na escola. No caso, os programas disponíveis no computador de vocês, no celular de vocês, né, gente? Que nós não estamos indo à escola. Antes de postar o podcast, combinem um momento com o professor e os colegas para ouvi-lo e avaliá-lo com base nas orientações dadas. Infelizmente, a única pessoa que poderá ouvir o podcast de vocês é o professor de vocês. Infelizmente, é dessa forma. Mas, com fé em Deus, não vai ser assim para sempre. Logo, logo estaremos juntos, né? Juntos, não vou dizer misturados não, porque eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para estar se misturando de verdade, né, gente? Então, vamos estar juntos dentro da sala de aula, né? Antes de postar o podcast, eu acho que vamos lá. Antes de postar o podcast, combinem com um momento com o professor e os colegas para ouvir e avaliá-lo com base nas orientações dadas, foi o que eu li agora. Se necessário, regravem o podcast de acordo com as sugestões de ajustes do professor e dos colegas. Com o podcast finalizado, peçam ajuda do professor para postar e compartilhar na página da escola, em uma rede social ou em um aplicativo de mensagens instantâneas. Bom, o que é que vai acontecer, pessoal? Vocês vão fazer todo esse trajeto das orientações, lembrando que vocês farão tudo sozinhos, somente com a ajuda do professor, né? Seguindo as orientações do livro e do professor, certo?
façam a avaliação, escutem o podcast de vocês, vejam se ele está correto, certo? Se está seguindo, no caso, a questão da não repetição de palavras, para não ficar chato, né? A linguagem, né, clara, objetiva, pronunciando todas as letras da palavra, né? Não, de uma forma que não fique monótono, né? Como vai participar? Somente você do podcast, então você vai se apresentar, né? Ao início do podcast, você vai fazer sua apresentação e vai dizer sobre o que é que você vai falar no seu podcast, certo? Aí no livro tem dizendo o que é por quê, porque vocês já fizeram uma pesquisa semana passada relacionada ao assunto, não é verdade? Ah, eu e meu não é verdade, mas não sei mais o que é que eu faço. Vamos lá então, né, pessoal? Bom, encerramos por aqui a nossa aula de hoje, né? Lembrando que vocês vão produzir um podcast de acordo com essas orientações e a pesquisa que foi feita na aula passada, certo? Bom, a atividade de hoje, né? Páginas 66 e 67, né? Somente até o 12, ok? E bom trabalho, gente. Espero que vocês façam bem direitinho esse podcast. Lembrem-se de fazer o roteiro e anotar no caderno para mandar foto para o professor, certo? Caprichem, caprichem, ok? Então tá certo, vamos lá. Beijos, pessoal. Comecei errado. Voltando, vamos lá. Nosso abraço virtual bastante apertado, não é verdade? Oh, meu Deus, eu disse não é verdade de novo. Um abraço bem apertado, um beijo no coração e até a próxima aula. Com fé em Deus.